que você talvez ache que é adoração. Porque quando você adora, você se perde. Amém. Você não consegue mais, sabe? Por isso que às vezes as pessoas batem em mim 1, 2 ou 3 para eu voltar. Porque a gente começa a entrar, a nossa consciência começa a perder a consciência daqui para realmente viver a consciência de lá. Ok? Então quando você pensa em alguma coisa, você ainda está aqui, você não está lá. E o que é que o inimigo faz? Colocar você no Cronos, né? No tempo humano, né? Ok? Para que você não opere, não ande nessa dimensão. Então, vocês não estão cansados não, né? Não. Ok. Então eu estava adorando aqui. Estava adorando, de repente, bateram nas minhas costas. Eita, deve ser a hora que eu vou ministrar. Não é? Bateram bem forte assim nas minhas costas. Então quando bateram eu fui olhar quem era. Quando eu fui olhar quem era, de repente eu vi o que eu posso, porque João sempre dizia semelhante a, né? É semelhante a. Então vou dizer mais ou menos como era semelhante. Era semelhante a uma montanha, pedras. As pernas desse ser que eu vi. Ele era muito grande. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele era uma rocha. Aleluia. Mas era um ser parecendo com um homem. As pernas, ele era muito grande. Quando eu vi aquilo, eu fiquei abismado. Eu estou falando para gente grande. Eu vi, fiquei abismado com aquilo. Na igreja eu só estava vendo ele. Eu vi aquilo, então de repente, aquele ser enorme pisou. Pá! E Louvado seja Deus. Aleluia. aleluia. Aí ele disse assim então para mim. Ele era bem grande, então ele disse assim para mim: pise. Amém. Meu irmão, eu disse que alguns iam. Pise. Então eu comecei a pisar. Ele disse: diga a igreja também para pisar. Pise. Aleluia. Quando eu pisei, o mesmo tremer daquele homem bem grande, daquele ser bem Glória a grande. Deus. Aleluia. O mesmo pisar. Ele disse então para mim: quando você pisa, sou eu que estou pisando. Aleluia. Glória a Deus. Se você pudesse contemplar isso, abalou tudo. Abalou tudo. Diga: deuses dessa terra, deuses desse mundo. Deus desse mundo. Aleluia. É isso que eu quero falar nessa manhã. E você vai entender por que a força desse conteúdo aqui é com você. Quando você está andando, pense no tamanho de Deus. Quando você está andando, pense no tamanho de Deus. Meu Deus. Aleluia.
Quero que você abra sua Bíblia em Gênesis. Eu vou correr para Jesus. Vamos lá. Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. O Evangelho é tudo que Deus possui em poder. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Fala, Deus. Você ainda não pegou isso. O Evangelho é tudo que identifica o poderio de Deus. Tudo que o Evangelho fala está em identidade, o poder de Deus e plenitude de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas vamos seguir. Eu precisava falar isso com você. Abra sua Bíblia em Gênesis 7, capítulo 1. A Bíblia diz que Deus fez tudo segundo a espécie dele. Certo? Deus, eu oro para que haja uma liberação do Espírito para o que eu estou falando com você. Não fique cansado aí. Tá bom? Mas você vai pular comigo para o versículo 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua... Fale de novo. Espécie. Outra vez. Espécie. Outra vez. Espécie. Versículo 12. E a terra produz a erva, erva dando semente conforme a sua... Espécie. Conforme o quê? Espécie. E a árvore frutífera cuja semente esteja nela conforme a sua... Espécie. Sua... Espécie. E viu Deus que era bom. Versículo 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme a sua Espécie. e toda aves de asas conforme a sua Espécie. Ixi. E viu Deus que isso era bom. Versículo 25. E fez Deus as feras da terra conforme a sua Espécie. e o gado conforme a sua Espécie. e todo o réptil da terra conforme a sua. Espécie. E viu Deus que era bom. A palavra espécie aqui é uma palavra hebraica valiosa, tremenda, mas você viu vários versículos. Amém. A palavra hebraica aqui para espécie é M-I-Y-N, que quer dizer grupos de seres vivos provenientes do mesmo genes. Grupos de seres vivos provenientes do mesmo Gene. O que é o gene? Diga gene. É a essência que traz em si as características do indivíduo. Genes é a essência que traz em si as características do indivíduo. Ou seja, isso nós chamamos de DNA. Certo? E você sabe, aqui DNA é um conjunto de informações genéticas que definem as características dos seres vivos. Então, Deus fez a planta conforme a sua espécie. Todo o componente da planta está em outra planta. Todo o componente da árvore está na outra árvore. Do macaco, no macaco. Aleluia. Gene é o que? É a essência que traz em si as características do indivíduo. As mesmas substâncias e características do indivíduo. Se você abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 2, você vai ver então demorou.
no capítulo 2, versículo 7, diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Note que essa palavra soprou significa o quê? Eu já falei para você. Alguns estudiosos dizem que ele colocou de si mesmo em um corpo modelado. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Note que a palavra de Deus diz que ele colocou de si mesmo em um corpo modelado. A palavra de Deus fala em Efésios capítulo 1, versículo 4, que você já estava em Deus antes de criar todas as coisas. Veja, sua natureza é divina. Veja comigo em Efésios capítulo 1, versículo 4. Você vai observar uma coisa muito importante, que você vai sair daqui. Em nome de Jesus eu peço que você pegue isso. Efésios capítulo 1, versículo 4. Está demorando. A Bíblia diz: como também Ele nos elegeu nele antes. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu antes de criar as outras coisas. Nele. Você então, antes de vir para cá, antes de estar aqui, você estava nele. Amém. Esse foi o maior objetivo de Deus. Foi trazer você de volta à sua origem. Nele. Então, isso significa que não havia separação. Separação. Por isso que Eclesiastes 12:7 diz que o pó vai ficar na terra como era, e o Espírito volta. E se volta, porque já estava lá antes. Pegue isso. Eu creio que vai mudar a sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Por isso, anote aí. A palavra imagem a palavra semelhança. A palavra semelhança. Vocês estão cansados? Não. Vocês estão pegando isso? Amém. A palavra semelhança aqui, anote aí a palavra hebraica para semelhança. Em Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, certo? Ok? Vocês estão caminhando comigo? Muito bem. É de, e tem uma vírgula em cima, não é? A palavra hebraica meio, não é? Eu expliquei ontem que cada letra hebraica é uma palavra. Ontem eu falei sobre isso. E é de, uma vírgula em cima, EMUWTH, semelhança. Que significa? Essa palavra hebraica, ela vem de uma tradução que significa similar. Similar, parecido, idêntico. Aleluia. Glória a Deus. Ô, gente, também eu disse que ia ter classes aqui. Ok. Você sabe que a palavra idêntico, ela vem da raiz identidade. Identidade. Idem, o mesmo, a junção de duas palavras, idem, o mesmo, ou a mesma. Uai. Idem, por isso que diz, não é? Você vai, eu gosto de você, a pessoa diz idem, o mesmo, né? Idem, a mesma ou o mesmo, e entitos, que quer dizer ser espírito. Amém.
Aleluia. O mesmo gente, o tema é os deuses. Eu também sou. Ai! Diga assim, porque a palavra aqui é identidade, certo? Mas a identidade significa o mesmo espírito ou ser. Aleluia. Quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem e... Ele está dizendo, vamos fazer alguém que é o mesmo espírito e ser. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Diga, foi o pastor que estava falando, meu apóstolo, quer dizer, o Aldeilton, que nós precisamos programar nossa mente. Aleluia. Nós precisamos programar, porque o único coitadinho que eu conheço se chama diabo. Amém. Aleluia. Nós precisamos programar nossa mente para que você largue tudo. Veja, por isso que o domínio que Deus falou, o domínio sobre todas as coisas, certo? Sobre a terra. E ele disse, o seu corpo eu puxei da terra, então você vai ter que dominar ele. Ok? Você vai ter que dominar o quê? Vocês não estão. Vou largar o microfone. Vocês vai ter que dominar o quê? Outra vez. Mais forte. Mais alto. Amém. Aleluia. O corpo. Quando um corpo está errado é porque você não está conseguindo dominá-lo. Eita. Amém. Então você sabe que quando o homem não conseguiu dominar o que recebeu, o diabo entrou. Estamos aqui? Amém. Por isso que o líder Simon da unção que veio sobre a rua Azusa fala que chega um homem sem braço. Ele tinha perdido o braço. E de repente esse homem estava tanta glória sobre a vida dele, que a história conta que o braço começou a gerar, a crescer, a nascer. Aleluia. Glória a Deus. Eu vi um testemunho quando o Dr. Terry Osborne, ele estava pregando numa cruzada e um homem subiu lá, ele estava ministrando cura, milagres. O homem subiu e disse, olha minha perna, olha minha perna. Ele, amém, amém, Deus, que bênção. Ele, não, a minha perna, a minha perna. Aí ele, que bênção, meu irmão, Deus curou, não foi a sua perna. Ele, não, eu não tinha perna. Aleluia. Aleluia. Deus disse que ele tinha perdido a perna na mina. Deus, meu irmão, se vocês não crerem nesse nível de... Eu creio. Amém. Então abra sua Bíblia. Eu não vou demorar muito não, tá bom? Abra sua Bíblia no Salmos capítulo 8. Vamos ser muito rápidos. Salmos capítulo 8. Olha só. Versículo 5. Salmos 8, versículo 5. Essa tradução não é a tradução original, essa aí, mas você vai entender por quê. A Bíblia diz, Salmos 8, versículo 5, diz, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Essa palavra não é anjo, é luz, é Elohim, Deus. Um pouco menor do que Deus você foi criado. Só fala Deus, já vem algumas traduções, King James, né?
Olha aí, a tradução original aí. Fala, porque é um pouco menor do que? Deus. Um pouco menor do que? Um pouco menor que? Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus 2, versículo 7. Hebreus 2, versículo 7. Se a sua Bíblia está escrito aí anjos, então arrisque e coloque Deus. Elohim, não é ângelos, é Elohim, Deus. Ok? Então o apóstolo, o escritor, né, de Hebreus, porque eu me identifico, acho que é Paulo que fez, mas o escritor de Hebreus diz assim, ele começa a repetir esse versículo. Tu fizeste um pouco menor do que, ali não é ângelos, é Elohim, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Amém. Corra rapidamente para o Salmos 82, porque nós temos, o tempo não está confiando no nosso favor, mas para a gente correr rapidinho, né? Então vamos lá, rápido. Olha mesmo, eu sou um pouquinho exigente esse negócio. Vamos lá, Salmos 82, versículo 6. Eu vos disse, vós sois Deus. e todos vós filhos do Altíssimo. Você é Deus, Amém. porque você é filho. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou lhe dizer, preste bastante atenção. Veja o versículo 7, porque ele saiu da atmosfera. Ó, todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos... Meu Jesus. Por quê? Porque caiu da dimensão. Mas ele chama você de quê? De Deus. Pule rapidamente para João 10. João capítulo 10. Jesus chega, ele como filho de Deus. Jesus chega como? Filho de Deus. Filho de Deus, diga, filho de Deus. Filho de Deus. E ele vem dizendo, Deus é meu pai, eu sou filho dele. E eu e ele, nós somos um. Amém. E Jesus vem operando maravilhas, sinais, prodígios, ressuscitando, fazendo coisas extraordinárias. Aleluia. Então o povo disse, você está blasfemando, porque você está dizendo que você é Deus. Filho de peixe, Peixinho é. você está dizendo que você é Deus. Amém. Então você está blasfemando. Então ele começa a dizer assim, Jesus no Novo Testamento, versículo 34, diz o seguinte, versículo 34, respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Eita. Glória a Deus. Agora você vai correr para onde? Está na sua lei. Você não pode me julgar, porque a palavra está dizendo isso. Verdade. A palavra está dizendo quem sou eu e quem é você também, mas você está com o espírito religioso. Aleluia. Meu Deus. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de apertar o like e curtir e se inscrever no nosso canal. Rios Ministério, um ministério de unidade e avivamento. Faça parte deste ministério e seja edificado em nome de Jesus.